Podcast 11 de julho de 2025. No livro Os Meninos da Rua Albatroz, há uma visita ao ano de 1978, quando Lula e Fernando Henrique Cardoso, ambos políticos do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, trabalharam lado a lado em prol da redemocratização do Brasil. Lula teve papel importante na eleição de FHC para o Senado de São Paulo. Em 1989, com o Brasil redemocratizado, Lula concorreu à presidência. Chegou ao segundo turno contra o candidato dos Estados Unidos, Fernando Collor de Mello, mas perdeu. Unidos, PT, PSDB e PMDB, os maiores partidos políticos do Brasil então, conseguiram derrubar Fernando Collor, que foi sucedido por Itamar Franco, que cumpriu o mandato de Collor. FHC entrou em cena, primeiramente como ministro das Relações Exteriores e posteriormente como ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. O controle da inflação e respectiva valorização da moeda brasileira fez com que FHC conseguisse ser eleito presidente do Brasil. Seu governo foi de 1995 a 2002. Durante esse período, o Brasil serviu muito bem aos propósitos da classe empregadora, os empresários. Casa arrumada, no sentido de ambiente para se trabalhar, foi a vez de arrumar a casa para o trabalhador. O trabalhador precisava de direitos e ganhos sociais que o capacitasse a aproveitar o terreno apropriado para o trabalho. Então, Lula foi eleito presidente da República. Seu governo durou de 2003 a 2011 e a classe trabalhadora experimentou muita prosperidade. Pôde comprar casa, carro, viajar de avião, comer picanha e beber cerveja todo dia. E benefícios sociais. Muitos deles permitiam que uma família inteira tivesse seu sustento básico sem precisar trabalhar. Entretanto, desde 2009, o Brasil se via com problemas orçamentários que culminariam em abalo econômico, pois, com o trabalhador cheio de direitos e o pobre bem próximo do rico na escala de regalias, a economia do país estampava um cenário em que o Estado pagava mais do que recolhia. A estimativa pessimista afetava principalmente a previdência social. Dizia uma teoria conspiracionista que o PSDB deveria voltar ao poder presidencial no Brasil em 2012. Seria um acordo entre FHC e Lula ou PSDB e PT. Uma nova política de encilhamento que cuidaria de fazer revezar no poder os dois partidos. O Brasil garantiria, assim, sua soberania e democracia. Se manteria longe dos militares no poder e também da intervenção dos Estados Unidos na vida dos brasileiros. Só que o povo, acostumado com as regalias que provou durante o governo Lula, colocou a candidata do PT ao posto de presidente da República, Dilma Rousseff, mesmo sendo ela propositalmente, pois a ideia até do PT era José Serra, candidato do PSDB, ser eleito para dar sequência ao plano, uma candidata desconhecida e fraca. O primeiro mandato de Dilma foi visível para os mais atentos, que teve a curadoria dos grandes partidos de então, como se eles estivessem dando as cartas para o partido em situação. De certa forma, tentavam cumprir o protocolo democrático enquanto esperavam acabar logo os 4 anos de mandato para enfim voltar os tucanos para o posto presidencial. Só que, em 2014, Dilma Rousseff foi reeleita, mesmo ela tendo contribuído bastante com suas aparições na mídia para não o ser. Consideraram então que o PT havia criado um curral eleitoral e que o eleitor nesse curral caracterizava-se como um indivíduo que queria vida mansa e paga pelo Estado, ciente ou não de que o Estado não ter essa capacidade. Em 2011, o site Wikileaks vazou a informação de que, por meio de telegramas, o futuro vice-presidente de Dilma, Michel Temer, solicitou ao governo dos Estados Unidos intervenção na política do Brasil e criação de um plano para colocar um candidato do PMDB no posto de presidente da República. Como instrumentos desse plano, foi articulada a Operação Lava Jato, o suposto escândalo na Petrobras, citando rombo nos cofres públicos, e o patético e sem motivo justo impeachment de Dilma Rousseff, que legou a Michel Temer o posto de presidente do Brasil em 2017, para fazer as transformações sociopolíticas que o PT, por questões de ideologia e apreço pela classe trabalhadora, não podia fazer. Enquanto Temer preparava as reformas que toda a classe política pensava que o Brasil precisava,
reforma trabalhista, que cassou direitos dos trabalhadores, reforma da Previdência, que colocou o brasileiro para aposentar mais tarde, cortes de benefícios sociais, diminuição do poder dos sindicatos, privatizações de empresas públicas, congelamento do orçamento público, terceirização de setores trabalhistas, entre outras investidas. O sistema, uma elite liderada pelos Estados Unidos, preparava um candidato para assumir a presidência da República e dar sequência ao plano de Michel Temer. Nasceu o avatar Jair Bolsonaro, um instrumento dos tucanos, e o Partido Social Liberal, PSL, uma vez que o PSDB passou a ser repugnado pelos eleitores e fatalmente perderia a eleição para o candidato do PT, por mais fraco que fosse. Para fortalecer mais o plano e viabilizar a vitória de Bolsonaro, o STF articulou a prisão de Lula, o impedindo de concorrer. Ou seja, nesse momento, o STF era bem quisto pelo bolsonarismo e idem pelos Estados Unidos, então comandado por Donald Trump. Em eleição com legitimidade extremamente duvidosa, assim compreendem os mais atentos, Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil em 2018. Seu governo priorizou dar acabamento às reformas de Temer e passou o resto do período cuidando de deixar as pessoas distraídas e confusas e preparando a volta à presidência do governo anterior, que sofreu injustamente o impeachment, e a elite governante por trás da política do Brasil sabia disso. Para que o PT voltasse ao posto presidencial, foi necessário envolver, como sempre, o STF. Desta vez, o STF se apresentou a favor de Lula e contra Bolsonaro. O esquete da vez coloca o Supremo Tribunal Federal maculando Jair Bolsonaro, a ponto de ameaçá-lo ir parar na cadeia. Para a eleição de 2026, é provável vermos nomes de candidatos que serão melhores avaliados do que os dos candidatos ligados a Lula ou a Bolsonaro. Entretanto, nos Estados Unidos, Donald Trump deseja que o país que lidera volte a dominar o mundo como foi até antes de 2018 aproximadamente. Uma dominação caracterizada pela escravização de pessoas, manipulação econômica em benefício próprio e abusos de toda sorte. Para tanto, Trump precisa que o Brasil seja um aliado seu em suas investidas desumanas e estúpidas contra todas as nações, inclusive o Brasil. E para que o Brasil seja aliado, Trump precisa de um homem seu na presidência. É por isso que vem protegendo Jair Bolsonaro a todo custo contra o STF. Recentemente, Trump emitiu nota ao Brasil ameaçando aumentar as taxas de importação de produtos brasileiros em 50%. Alega ele ser retaliação ao tratamento que o STF estaria dando a Jair Bolsonaro. Em sua carta ao presidente Lula, Trump disse que o Brasil tem obtido macro vantagens em sua relação comercial com os Estados Unidos, que para ele já deveria ter sido extinta. Uma medida que, em relação ao Brasil, é injusta e prejudica a própria economia americana, teria dito o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, conforme o site de notícias CNN. No entanto, seria uma inverdade o que alega Trump. O Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, importa mais produtos de lá do que exporta para lá, desde 2009, conforme o site Poder 360. Na prática, os produtos do Brasil no mercado norte-americano, uma vez mais caros por lá, perdem competitividade. E que produtos seriam esses? No gráfico do site referido, Poder 360, aparece petróleo e derivados, 18,3%, ferro ou aço bruto e produtos semi-acabados, 3,2%, aeronaves e outros equipamentos, 6,7%, café não torrado, 4,7%, celulose, 4,1% e outros produtos respondem por 53%, que significou 2,7 bilhões de dólares em 2024. Só produtos que os Yankees precisam e não deixariam o presidente mesquinho que eles sabem que não elegeram deixar faltar em suas vidas. E só negócio que quem está por trás deles no Brasil são empresas do próprio Estados Unidos ou empresários com tendência solidária ao bolsonarismo. O bolsonarismo existe é para eles. Logo, o que quer, talvez uma cúpula se fazendo de inimigos políticos, é que o povo brasileiro desejoso da prisão de Jair Bolsonaro, dê aval para o STF para absolvê-lo. Assim, ficariam todos em paz. Estados Unidos, governo Lula, o STF e os Bolsonaro. E o Brasil poderá ter seu processo eleitoral ano que vem sem vínculo com o passado. A maioria dos brasileiros estará avessa à manutenção do PT no posto ou à eleição de candidato
ligado ao partido e idem avessa a tudo que se ligue aos Bolsonaro, uma vez que se esse clã herdar novamente o posto, é certa a submissão à arrogância dos Estados Unidos e respectiva escravidão do brasileiro.